emenda. Pensar a cidade, com Bruna Subtits. Pensar a cidade para Breton, Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável, Quintino Bocaiúva e Pontal Shopping. Isso, o prédio da SMOV, né, a Secretaria Municipal de Obras e Viação, é como o prédio ficou conhecido. Essa secretaria ela nem existe mais com esse nome, né? Hoje a gente tem Secretaria de Obras, Infraestrutura, mas da maneira como ela existiu e como foi criada junto com a fundação deste prédio, é esse nome, né? É o prédio da SMOV. Esse prédio, falei aqui na sexta-feira, né, e já trouxe em alguns outros momentos também. Ele é uma das primeiras construções feitas ali no aterro Praia de Belas. Pessoal que não é tão antigo ou não tem essa noção, a Avenida Praia de Belas se chama Praia porque ali já era o Guaíba. Uhum. Tudo que tem depois dela é aterro. É um aterro que foi feito ali foi concluído entre os anos 60, ali nos anos 60, mais ou menos, porque a proposta era... Pronto. Perdão, me atrapalhei. Porque a proposta era você expandir o acesso da região central, também na Zona Norte, mas principalmente ali da região central, em direção à Zona Sul aqui de Porto Alegre. Então foi feito esse aterro que avançou Guaíba adentro naquela região, e este foi um dos primeiros prédios construídos, um prédio público da Prefeitura de Porto Alegre, que por muitos anos, até o ano passado ou retrasado, abrigou secretarias municipais diversas, né? Teve a SMOV, mas também teve a SMIC, que é muito conhecida ainda pela sigla, embora não exista mais. Ela passou por ali também, que é a Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Planejamento, quando tinha, hoje não tem mais, Secretaria de Planejamento em Porto Alegre, e ali foi a primeira sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que foi a primeira capital do país a ter aqui, Porto Alegre foi a primeira capital do país a ter uma Secretaria de Meio Ambiente e foi sediada inicialmente ali. Então, em termos de história da administração pública, ela tem essa relevância, ela tem esse papel importante, mas é também um prédio do estilo arquitetônico chamado modernista e que também traz características importantes na análise de arquitetos, historiadores, por isso. Ele é um prédio que não tem, se quem olhar ou quem lembra dele, fica ali na Borges de Medeiros, perto da esquina com a Ipiranga. Ele é um prédio que tem vidro em todo o seu entorno. Ele não tem, os pilares dele são somente internos, a estrutura, né, de sustentação do prédio é interna, é um núcleo de sustentação, e o entorno ele é aberto nesse sentido. Então ele traz essas características, ele tem uma mapeabilidade, então como não tem pilares para a divisória das paredes, as divisórias elas são feitas de outra maneira, então você tem uma flexibilidade de poder ter diferentes tipos de formatação de salas ali dentro, por isso que ela também acabou recebendo diversos órgãos diferentes, porque ela era flexível nesse sentido também. E esse é um dos valores arquitetônicos que se atribui ao prédio, que há mais de um ano há uma mobilização, há um movimento, há quase 2 anos, na verdade, pedindo que uma análise do valor deste patrimônio, da preservação desse patrimônio. Há um pedido de tombamento desse prédio. Mesmo ele sendo público, né, que o poder público reconheça que ele deve ser preservado pelas diversas características que tem, mas vou citar aqui como principais essas duas que eu disse. Se é um prédio desse movimento arquitetônico chamado modernismo, mas também por ter sido um dos primeiros construídos ali no aterro. Ainda assim, a Prefeitura de Porto Alegre, ela, assim como faz com outros imóveis e terrenos do município, terrenos públicos, manifesta já há muito tempo a intenção de se desfazer deste prédio, de vendê-lo, de leiloar. E aí fez esse movimento para fazer o leilão desse prédio que estava marcado para hoje. O que aconteceu? Em função de estar ainda em aberto, em andamento o estudo do valor do patrimônio do prédio, o Ministério Público questionou na Justiça como é que a Prefeitura venderia esse prédio sem antes concluir a análise do pedido de tombamento dele. Foi isso que a Justiça garantiu ontem. Foi toda uma mobilização bastante recente. Embora o pedido de tombamento seja mais antigo, a mobilização na Justiça é de agora, de sexta para cá. Então, na sexta, teve esse pedido do Ministério Público, que no domingo foi aceito pela Justiça, que barrou a realização do leilão por este motivo, dizendo que precisa primeiro passar pela análise se ele é um prédio ou não, que deva ser preservado no sentido, né, quando a gente diz tombado, é isso, preservado como um patrimônio histórico. A Prefeitura ontem mesmo recorreu dessa decisão em segunda instância no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça manteve a suspensão do leilão. Então, o leilão que iria acontecer agora, às 9 da manhã, já não foi realizado.
Bom, a Procuradoria-Geral do município diz aqui que está analisando novas alternativas jurídicas para dar seguimento ao processo. O que poderiam ser essas alternativas? Não, a questão é que nem a Bruna falou, Giba, porque essa suspensão ela não é uma anulação Pois é. da venda. Que vamos só dar assim, um guarda-chuva para o pessoal entender, né? Em 1937, o governo Getúlio Vargas foi feita uma lei, decreto de lei sobre a criação dos patrimônios históricos culturais do Brasil. Bens, edifícios, bens móveis que seriam considerados patrimônio da nação por algum item que refletisse a cultura ou a história brasileira. E o IPHAM, o Instituto do Patrimônio Histórico, é quem decide o que é um item que seja tombado ou não. Só que o IPHAM, dentro da própria regulamentação, tanto do Decreto 25 de 1937, quanto na própria regulamentação do IPHAM, ele pode delegar aos institutos estaduais a capacidade de indicar, de fazer análise e estudo sobre se um bem é patrimônio histórico ou não, para ser tombado. Então, a EPAC, que é o órgão estadual de patrimônio histórico, seria quem deveria, no caso, decidir se esse prédio ele é ou não digno de ser tombado como um patrimônio histórico-cultural. Então, o que o Ministério Público está pedindo? Que se termine esse estudo, que se faça todo o processo administrativo para decidir, não, realmente ele é. E por que isso é tão importante? Porque na hora que se vende um imóvel que é patrimônio histórico-cultural, essa marca é para sempre, essa marca não se tira. Mesmo ela deixando de ser algo público para o privado, ela continua tombada e continua sendo um patrimônio histórico de todos os brasileiros. Então, no momento que isso é determinado pelo IPHAM, do EPAC para o IPHAM e se transforma num patrimônio histórico nacional, aquele prédio ele não pode ser alterado na sua estrutura, ele não pode ser usado para uma série de outras coisas que não sejam pré-vistas para o que ele foi feito. Então, não dá para, por exemplo, fazer um shopping lá dentro, né? Porque ele não foi pensado para ser um shopping, um centro comercial de lojas. Esse tipo de situação. E também não pode ser alterada a sua fachada, não pode ser alterada a sua estrutura, porque ele precisa ser mantido dentro do que é a estrutura de patrimônio histórico. Então aí, né, Bruna, vem a questão do debate, porque se a prefeitura não pensou nisso antes, que é uma obrigação administrativa, simplesmente isso, né? O que o Ministério está pensando de novas formas administrativas é como é que a prefeitura vai tentar vender um projeto, uma ideia, né, sobre um prédio, se ela não ainda sabe qual é o destino mesmo daquele prédio. Se esse debate não estivesse acontecendo, não teria por que barrar, né? Porque assim, não, a prefeitura lançou o leilão e aí então é que pediram para tombar o prédio. Não, esse pedido ele é anterior. Então, assim, a gente pode até apontar como um erro do poder público, um erro de estratégia, porque esse debate ele já existia, o prédio ele e eu já ouvi de pessoas conhecidas dizendo assim, não, mas ele é um prédio velho, é um prédio sem valor, e aí a gente entra nessa discussão, né, de o que tem que ser preservado, que valor, né, a gente atribui as construções da cidade, aquela ideia de assim, não, a gente tem que preservar porque é importante para manter a memória, para as pessoas entenderem como era a estrutura da cidade naquele momento, ou não, esse aqui não precisa ser preservado porque ele em si não traz nenhum valor, não agrega valor ao patrimônio da cidade como um todo, ao patrimônio cultural, como disse o Gufo. Então, esse debate ele é importante que exista, ele é importante que seja feito. E como ele já estava em andamento, o erro da prefeitura foi tentar realizar o leilão sem concluir esse debate, sem fazer essa análise. Por quê? Porque você olhou para um prédio pensando, é um prédio público que não se usa mais, não se usa mais, é recente, né? Até ano passado ele tinha gente dando expediente lá dentro, né? Servidores da prefeitura. Mas essa análise foi, não se usa mais, ele não nos interessa, nós não queremos reformar para continuar usando, vamos vender. Bom, mas se esse debate sobre a preservação do patrimônio já estava em andamento, isso precisaria ser concluído antes. O que o prefeito fez no início desse ano como uma estratégia política na tentativa de tornar mais palatável, digamos assim, a entrega, a venda do prédio nesse leilão? Todos os imóveis públicos, sejam prédios ou terrenos, que são vendidos de alguma maneira, que a prefeitura consegue se desfazer,
o recurso deles vai para um fundo de gestão do patrimônio público. Então, a prefeitura vai lá, cria esse fundo de recursos, né? A gente já explicou aqui o que são os fundos, e dali pode pegar para fazer uma pequena reforma, um reparo, precisa comprar algum material para manter um prédio X da prefeitura, tá ali, usa recurso que vem desse fundo. Ao invés de destinar o recurso do leilão deste prédio que a gente está falando para esse fundo do patrimônio, a prefeitura fez uma lei específica agora, há 2-3 meses, para destinar o dinheiro da venda para a construção de uma unidade habitacional, de um conjunto habitacional no bairro Humaitá. A ideia era atrelar a venda do prédio a uma prática social que é aceitável, assim, que é louvável, que é a construção de um conjunto habitacional para uma população que aguarda isso há muito tempo, que hoje vive em condições irregulares ou precárias e que espera a construção desses condomínios residenciais ali na Zona Norte. E aí, o que eu trago aqui como memória? Lá de 2020, essa era uma proposta da campanha adversária de Sebastião Melo. Manuela Dávila tinha no seu projeto, na sua proposta de campanha, a destinação do recurso de venda dos prédios chamados ociosos para a construção de residências, a construção para habitação de interesse social. Melo, na época, não tinha isso no seu projeto, na sua proposta de campanha. Ele chegou a falar isso numa propaganda eleitoral. Estou trazendo isso aqui de memória para o pessoal, uma coisa que eu lembro que eu acompanhei, porque é uma pauta que me interessa. Ele falou isso em uma propaganda eleitoral, dizendo que o recurso que viria da venda desses prédios iria para obras de requalificação do centro. Foi o argumento na época, mudou isso de estratégia, né? Então foi para a criação desse fundo de gestão do patrimônio, para manter o patrimônio público. E aí agora, tentando tornar mais aceitável a venda desse prédio, que tem esse debate sobre a preservação do patrimônio, Melo decidiu que destinaria para habitação social. Mas está atropelando ali uns processos administrativos que não podem deixar passar. Aí tem vários pontos, né, Bruna, que a gente pode botar na mesa, que é o seguinte, as pessoas vão perguntar qual é a importância, né, de um prédio que não é usado, mas que ele significa, ele é um símbolo arquitetônico da cidade. Aí entram coisas como, por exemplo, plano diretor, só dando uma repassada também de memória. Porto Alegre, até o final dos anos 40, como nos anos 50, era uma cidade praticamente com uma mistura entre uma arquitetura colonial e neocolonial. Então havia ali meio que uma unidade visual arquitetônica na cidade. Depois, com a entrada dos movimentos modernistas de construção e outros diferentes, a cidade meio que virou uma bagunça porque não houve mais um controle sobre isso, né? Mas esse prédio ele termina sendo um reflexo de uma época e a manutenção desses reflexos é também uma preservação da história da cidade. Ela tem que ser preservada. Quando se vende um prédio público como esse, que é um bem, está sendo avaliado como um patrimônio público e ele não se espera esse processo, corre-se o risco de que talvez esse prédio seja demolido em torno de alguma necessidade de quem comprou aquela área, né? Talvez a pessoa, eu quero derrubar esse prédio para fazer aqui um shopping, ou para fazer aqui um prédio habitacional, nem sei se pode na área, mas enfim, né, eu estou chutando aqui só para dizer as possibilidades. Então, o fato de esperar isso também pode ser uma atitude de, não, peraí, eu vou respeitar a história da cidade, eu vou esperar, porque, claro, a gente entende também que se esse bem for tombado, ele perde valor comercial, né? Aquela área que é uma área muito nobre ali da cidade, que é uma área que vale muito, termina perdendo, porque a pessoa que comprou, a empresa privada que compra aquele setor ali, ela não pode fazer muitas coisas além do que a própria estrutura do prédio diz. Ela não vai poder demolir o prédio, por exemplo, para construir algo novo. Então, isso aí também gera nesse processo comercial, e aí as pessoas ficam perguntando, tá, mas o que vale mais? Um conjunto habitacional para pessoas que estão em necessidade ou um prédio? Eu acho que as duas coisas elas valem igual. A gente botar isso numa balança, assim, ela é equivocada, é uma análise equivocada. Então, o Ministério Público agiu bem em ter essa suspensão e esperar que isso seja resolvido administrativamente. Eu até só quero contribuir, né, como você disse, assim, claro que a questão de construir uma unidade habitacional ele é louvável, é importante, isso atrai simpatia ao projeto. Mas eu até apontei isso quando escrevi a primeira vez sobre essa ideia do Melo de fazer, de atrelar uma coisa a outra.
de que o próprio prédio poderia ser destinado para habitação de interesse social. Não há nenhum impeditivo de que você pegue um prédio, e isso é uma prática que existe em outros lugares, que a própria prefeitura fala nela, incentiva a iniciativa privada a fazer, mas que ela poderia fazer, que é destinar um imóvel público para habitação de interesse social. Que outra boa prática isso atende? É um prédio localizado na região central da cidade. Porque e aí sim, esse conjunto habitacional que será construído de alguma maneira, com esse recurso ou não, lá no bairro Humaitá, vai atender pessoas que vivem lá e que têm interesse, manifestam interesse em permanecer naquela região. Isso é certo, então as pessoas continuarão morando onde elas hoje já vivem. Mas você trazer para próximo do centro pessoas que queiram porque trabalham ali, porque acham que ali vão ter melhor condição de destinar seus filhos para a educação ali no entorno, ou porque vai facilitar o seu acesso ao trabalho, isso também é válido, é interessante. Então a prefeitura ela poderia ter feito isso, direcionar aquele próprio imóvel para habitação de interesse social, e isso não foi feito. O leilão partiria do lance inicial de 48 milhões e 100 mil reais. Esse foi o valor de avaliação do terreno com o prédio. E o documento da Caixa Econômica Federal, que é quem fez a avaliação do imóvel, aponta que esse é o valor principalmente do terreno, porque a Caixa também não olhou o valor patrimonial do imóvel, não foi para isso que ela foi contratada para fazer a avaliação. Ela avaliou que o prédio, no estado em que se encontra, ele teria pouco valor agregado e que esse valor seria então correspondente ao terreno. É um terreno grande, localizado, muito bem localizado, né? Ele fica ali praticamente na esquina da Ipiranga com a Borges. Tem vários novos empreendimentos ali no entorno, então isso acaba atraindo o mercado imobiliário para aquele local, mas atraindo justamente pelo terreno, não pelo imóvel em si. E o imóvel sendo tombado, ele não pode ser demolido, e aí já tira bastante do interesse comercial da área. Olha, eu conheço ali o terreno, já tive algumas vezes naquele prédio. Há espaço para construir um prédio de igual ou maior tamanho na sobra de terreno, porque ele tem um pátio para estacionamento muito grande. Quem adquirir poderia, tendo interesse em fazendo essa análise, manter o prédio e construir outro. Então fica aí a dica. Em seguida a gente vai falar sobre a situação das cheias dos rios aqui, que já está baixando.